Um questionamento que eu vejo muitas pessoas comentarem assim nas redes sociais, né, sobre score, é que muita gente acusa o sistema de score brasileiro de ser discriminatório, assim, que ele meio que barra pessoas mais pobres, enfim, de ter acesso ao crédito. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que é discriminatório, que é inclusivo? O que você pensa sobre isso? Olha, ainda mais uma semana polêmica após Roda Viva de Nubank, hein? Olha, olha que bombou no nosso site, hein? Não para de bombar, hein? Então, vamos lá. Como dizer que um score ele é discriminatório? Né? Como rotular isso? Na verdade, o score ele só vai se tornar discriminatório se ele usar uma variável que tem esse tom. Uma variável que é sensível, né? Uma variável que hoje a gente sabe que pesa. Por exemplo, nenhum algoritmo, e eu posso falar pela ProScore, não posso afirmar pelos demais, tem o interesse de colocar raça dentro do seu score. Por quê? Porque já sabe por si só que ele não vai demonstrar nada de resultado e, de fato, você vai fazer uma fricção na jornada, porque você vai separar isso que é menos inclusivo. Qual que é o objetivo por trás dessa história, tá? Eu vou ser bem honesta aqui também. Se alguma variável utilizada, ela representa algum corte que fortemente conote isso, uma segregação, o trabalho é mais embaixo. E o trabalho é mais embaixo por quê? Porque a gente tem que olhar pelo aspecto macroeconômico e o problema histórico existente. O que acontece é que tem muito a ser feito ainda. Tem muita maturidade que precisa ser encontrada entre a interpretação do consumidor e as políticas estabelecidas das empresas, não necessariamente da prateleira dos birôs. Por quê? Porque é natural que você tenha uma condição de uma maioria subrepresentada numa região concentrada, e essa região, eu vou falar que é uma região de periferia, e que, infelizmente, muitos colocam, em vez de colocar o corte na especificidade, colocam tudo dentro do mesmo saco, como, por exemplo, o CEP. O CEP é uma variável que gera muita polêmica dentro dos algoritmos, porque se eu moro numa condição, né, de uma comunidade de menor renda, significa que eu já estou condicionado a ser taxado igual aos demais. Né, porque é uma zona de risco para entrega de um envelope dos Correios, para entrega logística. Então, essa é a polêmica por trás, que no fim do dia não envolve dado sensível. Então, o aspecto da situação de vulnerabilidade, ela gera também uma condição em paralelo de uma variável que não é discriminatória. Então, aí onde que entra o processo de maturidade dos algoritmos? Entra em você entender, a gente está falando de um Brasil de proporções continentais, entender as especificidades regionais e saber quais pesos e condições você pode fazer para separar as situações de cada indivíduo. E é isso que a gente predominantemente valoriza aqui na ProScore. Então, mais do que falar assim, eu vou dar uma nota de corte e vou diminuir o peso para quem mora nessa região, eu entendo mais o hábito e o comportamento do que o peso da onde a pessoa está inserida naquela condição, naquele momento.